tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Carolina Mari, eu sou médica integrativa aqui em Curitiba, no Paraná. E se você gosta sobre esse tema, tratamentos naturais, ortomolecular, medicina chinesa, se inscreva, clique no sininho, esse é o seu canal, me siga nas redes sociais também, que estão aqui embaixo. Bom, e hoje eu tô aqui para falar do quê? Hoje eu tô aqui para falar de cansaço, gente. E de cansaço e vou dar uma puxadinha aqui para libido, tá? Bem, muitas pessoas têm aparecido aqui no consultório com essa queixa, né? Ainda mais aqui em Curitiba, nesse período aí de verão, vamos falar assim, né? Nós não estamos acostumados com o calor que é comum no resto do Brasil. Para nós, 28 graus já é o fim do mundo. Então, essa queixa tem sido recorrente. E o que o cansaço pode significar? É muito curioso até que quando se fala em cansaço, quando uma pessoa sente muito cansada, ela geralmente acha, seja homem ou seja mulher, que pode ser relacionado aos hormônios e que está faltando testosterona, por isso ela se sente tão cansada. Gente, na verdade, o motivo que mais causa cansaço é falta de cortisol. E mais uma vez eu digo, cortisol não é corticoide, tá? Pensem no cortisol não como um hormônio do estresse, como foi dito para vocês muitas vezes, né? Mas como um hormônio que traz disposição, tá? Ele tem várias ações no organismo. Como eu já falei em outros vídeos, a função do T3 depende muito da função de cortisol, né? O T3 precisa, T3 hormônio ativo da tireoide, o que realmente aumenta teu metabolismo, precisa do cortisol para funcionar e vice-versa. Tem uma fração no cortisol que é responsável até por reduzir os triglicerídeos, por usar a reserva de gordura em forma de energia, ok? Então, na hora que o indivíduo começa a ter falta de cortisol, é muito comum ele relatar um cansaço extremo, não ter vontade de nada. No início ele ainda consegue dormir, depois não mais, ele fica cansado e não consegue dormir. É uma situação muito ruim, eu já passei por isso e eu posso falar para vocês que é bem angustiante. É uma impossibilidade física de realizar as suas atividades cotidianas, por mais leves que elas sejam, tá? E é muito comum que quando o paciente apresente uma baixa de cortisol, e aí eu vou fazer a modulação com o cortisol, isso o assusta. Por quê? Porque ele imagina que cortisol é corticoide. Que ele vai engordar ou ela vai engordar e que é um suplemento feito para engordar. Gente, pelo amor de Deus, pelo contrário, né? Se fosse para passar corticoide, era mais fácil mandar vocês para a farmácia comum na esquina comprar a dexametasona e pronto. E não é isso, né? Geralmente o paciente sai aqui do consultório com uma receita de cortisol hidro na dosagem que ele precisa tomar e não raras vezes, quando volta mais disposto e tem uma perda de peso até considerável. Então, eu peço que vocês se atentem para isso, né? Não sei de onde veio a história, né? Que a falta de energia seria a falta de testosterona. Às vezes mas a falta de testosterona, ela causa outros problemas que é muito diferente, né? Para as mulheres, tanto para os homens, está relacionado à falta de libido, embora que a libido também esteja muito relacionada ao cortisol, tá? E a perda de massa muscular, principalmente. Existe na modulação hormonal bioidêntica uma regra que a gente segue. Então, por exemplo, se o paciente aparece com todos os hormônios baixos, quais são os primeiros que você deve tratar? Cortisol, T3, no caso das mulheres, progesterona e no caso dos homens, testo. Mas veja que os hormônios sexuais, eles entram aqui em terceiro lugar. Por que isso? Porque o cortisol é tão importante, gente, que ele é o último hormônio que se desliga do nosso corpo quando a gente morre. Fora isso, ele também está envolvido na imunidade, tá? Na imunidade humoral. Humoral vem de hormônios, né?
E essa imunidade humoral, ela é muito importante no combate a vírus. Por isso também que uma pessoa com cortisol muito baixo começa a apresentar o quê? Infecções herpéticas, herpes, tá? Seja herpes simples ou herpes zoster, né? Que é aquela lesão terrível. Então, eu peço que vocês, se vocês, né, prestem atenção nisso. Você está apresentando viroses recorrentes, herpes, vive cansado, né? Aí pedem um monte de exames para vocês. Ah, deve ser anemia. Ah, é a testosterona. Gente, às vezes o problema tá quase que sempre lá no cortisol, na suprarrenal, né? Ai, doutor, e o que que causa isso? Você veja, todo cortisol baixo é um cortisol que já foi muito alto, tá? Ele não, a suprarrenal não aguenta e cai. Mas existem alguns estudos, nada conclusivo ainda, quero frisar bem isso, que apontam para o uso de alimentos transgênicos. E aí é um problema, gente. Não confundam transgênicos com orgânicos, tá? Ou não orgânicos. Orgânico ou não orgânico só quer dizer se usou ou não pesticidas da vida. Transgênico é aquilo que foi modificado geneticamente, né? Existe uma pesquisa em relação a um fungo chamado fusário, que eu vou deixar para um outro vídeo, aliás, para outros vídeos, porque o, o tema é muito extenso e requer bastante atenção. Aqui eu estou falando só do cortisol, tá? E o cortisol, ele baixa ainda mais com o estresse. E veja, estresse, gente, todo mundo imagina estresse psicológico. Ninguém se atenta para a parte física do estresse. E o que que é estresse? Pode ser emocional, psicológico, mas entra nessa definição também frio intenso, calor intenso, jejum prolongado e atividade física intensa. Então, uma pessoa que tem cortisol muito baixo, fazendo aqui um barulhinho, uma pessoa que tem um cortisol muito baixo, geralmente é um paciente que a gente faz uma certa restrição de atividade física, pelo menos até que ele melhore, tá? Porque não tem sentido você ficar fazendo modulação hormonal de cortisol e o paciente torrando cortisol em atividade física, jejum prolongado e tudo mais, tá? Mais uma vez, eu peço que vocês prestem atenção, né? Continuo atendendo dia após dia pacientes que vêm aqui com uma atividade física intensa, um jejum prolongadíssimo, Ozempic na veia de preferência e não perde peso. Por quê? Porque o problema está lá nos hormônios. Sempre falo isso, né? E uma vez lesionados esses hormônios, a gente tem como melhorar. Depende muito do caso, tá? Depende muito do caso, do quanto alterou e por quanto tempo ele já está sofrendo daquilo, né? Vocês sabem, eu mesma já tive meus problemas hormonais, nunca voltei a ser como era antes. Melhorei muito do que estava, mas nunca voltei a ser como antes. Então, por favor, pegue o meu exemplo, tá? Eu fui em muitos médicos naquela época, foi por isso que eu entrei na integrativa, né? E não façam igual. Se vocês estão se sentindo muito, muito cansados, se vocês estão vendo que vocês estão tendo uma atividade física intensa, estão tendo aí uma alimentação excelente e estão tendo problemas com peso, meus amores, o problema está nos hormônios. Então, nunca se esqueçam disso, tá? E modulação com cortisol não é enfiar corticoide no paciente. Né? Não é prescrever corticoide. É muito diferente. Ele aumenta a sua disposição já aí no segundo, terceiro dia e ele aumenta a tua qualidade de vida de forma geral. Tá bom? Vídeo extenso, mas bem importante. E não se esqueça de se inscrever, gente, que toda semana tem vídeo novo aqui. Queria agradecer a todo mundo que votou em mim no Melhores do Ano, né, para médico. Vamos ver o que vai dar. Mas eu estou muito feliz em ter sido citada lá, tá bom? Beijos, meus amores, e até a próxima. Tchau, tchau.